Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 1 ao 9 diz assim: Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta com nosso irmão Sóstenes, à igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Pode deixar como estava, eu pesquisei aqui, está todo mundo conseguindo ler, tá? Isso, perfeito. Verso 3, que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes dê graça e paz. Verso 4, sempre agradeço ao meu Deus por vocês, pela graça que Ele lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio dele, Deus os enriqueceu em tudo, em toda a capacidade de expressão, em todo o entendimento. A mensagem a respeito de Cristo, de fato, se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com Jesus, com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? 9 versículos, então, para a gente poder pensar. O tema da mensagem é Paulo e a igreja de Corinto. Nós vamos entender um pouquinho quem era o apóstolo Paulo e sobre também algumas informações sobre a igreja de Corinto, o que era a igreja de Corinto, como era a igreja de Corinto, porque Paulo escreveu essa carta. Então vamos começar pelo apóstolo Paulo. Tem um texto lá em Filipenses, no capítulo 3, você pode marcar aí na sua Bíblia, aqui em 1 Coríntios, e ir lá para Filipenses, no capítulo 3, que Paulo ele praticamente se apresenta. E aqui você consegue entender quem era esse homem, o apóstolo Paulo. Filipenses, capítulo de número 3 e o versículo de número 1. Filipenses, Colossenses. Então, antes aqui, Filipenses capítulo 3, Paulo ele vai se apresentar. Ele vai dizer aqui, deixa eu ver a partir do versículo 5. A gente entende aqui quem era o apóstolo Paulo. Ele vai dizer assim: fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Então Paulo está dizendo que ele era um hebreu sangue puro. Ele era da tribo de Benjamim, ele cumpriu todos os rituais, ele foi circuncidado ao 8º dia, como a lei mandava. Então ele nasceu ali na linha, debaixo da religião judaica, e ele era educado então numa família judaica, numa família hebreia, e ele vai dizer que ele era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Ou seja, ele fazia parte daquele grupo religioso, fariseus e saduceus, que perseguiam Jesus. E ele então, fazendo parte desse grupo, é claro que provavelmente ele não viu Jesus, ou ele não era adulto quando Jesus estava no seu ministério terreno, né, talvez, mas ele fazia parte desse grupo religioso chamado de fariseus. Aí vai continuar ele se apresentando, ele vai dizer: eu era tão zeloso que perseguia a igreja, quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Então ele está dizendo que ele chegou a perseguir a igreja. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9, você vai ver que no capítulo 9 ele se converte. Ele está indo para Damasco para prender os cristãos, e Jesus aparece para ele com uma luz muito forte, ele fica cego, cai, e Jesus fala com ele. E a partir dali ele se converte a Cristo, e ele se torna um missionário dos gentios. Ele começa a pregar sobre o Jesus que ele estava perseguindo. Ele agora toma para si a fé que ele perseguia. Então esse homem era um perseguidor da igreja, e agora ele é alguém que faz parte da igreja, ele é um missionário. Ele se torna o apóstolo Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento. 13 cartas o apóstolo Paulo escreveu. E o versículo 7, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes
por causa de Cristo. Então Paulo se converteu a Cristo e ele entendeu que tudo aquilo que ele conhecia do Antigo Testamento se cumpria em Cristo. Ele entendeu que Jesus era o Messias e que ele foi crucificado e que ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele pregou Jesus até o dia em que ele morreu decapitado. Ele fundou a igreja em Corinto, assim como muitas outras igrejas em vários lugares. Ele foi usado por Deus para levar o evangelho aos gentios, também aos judeus, mas principalmente aos gentios, que são os povos que não são judeus. Ou seja, a Bíblia divide a humanidade em dois grupos, judeus e gentios. Dito isso, a gente entendeu um pouquinho quem é o apóstolo Paulo. E a igreja de Corinto, cidade antiga da Grécia, era uma cidade na Grécia, uma cidade antiga, era uma cidade intelectualmente arrogante, materialmente próspera e moralmente corrupta. Era uma metrópole daquela época. E tinha tudo que uma cidade daquela época podia ter, uma grande cidade. Paulo, Priscila e Áquila e a equipe que seguiam eles fundaram a igreja em Corinto durante os 18 meses que Paulo ficou ali. Então ali ele estava pregando o evangelho, muitas pessoas se converteram e eles começaram então uma comunidade de fé, um grupo de discípulos naquele lugar, se reuniam para adorar o Senhor. A igreja era formada de alguns judeus, era uma igreja formada por um pequeno grupo de judeus e um grande grupo de gentios que estavam saindo do paganismo. Ou seja, judeus que criam no Antigo Testamento, que seguiam as leis judaicas, e gentios que estavam saindo do paganismo, da idolatria, adoravam diversos deuses e vinham de uma cultura muito promíscua. Então ambos se convertem, judeus e gentios, e formam a igreja de Corinto. Depois que Paulo partiu da comunidade, depois desses 18 meses, surgiram muitos problemas que estavam requerendo a autoridade do apóstolo. Surgiu problemas, porque onde tem gente, tem problema. Aonde tem gente, tem problema. E Paulo ficou sabendo dos problemas na igreja. Então ele escreve essa carta para a igreja, respondendo, então, orientando e disciplinando os irmãos que estavam causando problemas e assim por diante. Paulo tinha pelo menos 2 propósitos em escrever essa carta: tratar dos problemas e ensinar sobre vários assuntos. E essa carta é muito rica, Paulo ensina realmente sobre muitos assuntos. Paulo estava em Éfeso quando ele escreve a carta, ou seja, em um lugar que tinha mais uma igreja. Ele vai escrever uma carta aos Efésios. Então ele estava em Éfeso quando ele escreve essa carta. E ele estava na sua 3ª viagem missionária. Se você ler o livro Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, você vai acompanhar ali a 1ª, a 2ª e a 3ª viagem missionária. E o ano era aproximadamente 55, 56 depois de Cristo. Mais ou menos essa data, 55, 56 depois de Cristo. Quando ele soube, então, por carta, dos problemas na igreja de Corinto. Ou seja, não tinha WhatsApp, claro, né? Então cartas eram enviadas por mensageiros. Paulo recebeu essa carta, que estavam então reclamando e pedindo ajuda e dizendo que a igreja estava com problemas, e ele então responde. Ele escreve essa carta para corrigir problemas e para ensinar sobre vários assuntos. Então agora você tem um pano de fundo histórico sobre a igreja de Corinto, sobre o apóstolo Paulo, e nós vamos pensar aqui em alguns pontos, não vou passar do horário, prometo, e tirar algumas lições dessa carta, desses versículos, para a minha e para a sua vida. Eu vou ler mais uma vez, versículo por versículo, e vou explicando para você, dividindo em pontos. O primeiro ponto que eu quero que você pense comigo, que no versículo 1 e 2, Paulo ele vai dizer que a igreja foi santificada. Se você ler com cuidado, o versículo 1 e o versículo 2, é isso que Paulo vai estar dizendo. Olha só que interessante. Ele vai se apresentar: eu, Paulo,
chamado para ser apóstolo. Chamado por quem? Chamado por Jesus. Pela vontade de Deus, ele está escrevendo essa carta com o auxílio do irmão Sóstenes. Ele não está sozinho, tem um cooperador com ele, a igreja em Corinto. Aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Então ele está dizendo, essa igreja foi santificada por Deus por meio de Cristo Jesus.